Bom dia a todos. O meu nome é Cássia Giuliato, eu sou docente do Departamento de Toxicogeniculogía e eu estou substituindo a professora Fernanda Surita, que é chefe do departamento, nesta reunião. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Suzana Jaime de Bella. A professora Suzana, ela é uma grande amiga, um grande nome na uroginecologia brasileira, mas, além disso, ela é professora adjunta, livre-docente do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e ela é chefe da disciplina de Ginecologia Geral desse mesmo serviço, da Escola Paulista de Medicina. Então, tenho certeza que ela vai ter uma aula muito boa, ela está trazendo um assunto que é bastante novo, e que vem sido muito explorado aí como uma ferramenta aí nossa de trabalho. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos vocês. Eu gostaria de pedir que vocês não interrompessem a professora, que vocês colocassem as dúvidas no chat, que depois que ela terminar a apresentação, nós vamos então passar eu vou ler as perguntas para ela. Obrigada, Suzana, por ter aceito o convite, fique à vontade. Bom dia a todos, várias pessoas conhecidas aí, muito queridas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa aproximação Escola Paulista Unifesp e Unicamp, sempre ela é muito proveitosa, né? Então, obrigada pelo convite. Cássia, eu só vou pedir para você colocar no modo apresentação. Pode clicar no livrinho aqui embaixo, doutora Cássia. No último íconezinho da direita embaixo. Foi no modo apresentação ou não? Ainda não. Então, peraí que eu vou trocar aqui. E agora? Agora sim. Muito obrigada. Nada. Bom, o tema, então, que a Cássia pediu para que a gente conversasse um pouquinho hoje é evidências do uso do laser em uroginecologia. Você vai passando, Cássia? Vou sim. E aí, gostaria de falar para vocês, então, que eu não tenho um conflito específico nenhum na apresentação desse tema, na preparação da aula, mas eu gostaria de lembrar também que algumas indústrias, graças a elas, né, que cederam temporariamente aparelhos, nós pudemos, então, realizar alguns estudos, estamos realizando estudos na escola, como a DECA, a Alma e a Loctal, mas eles não têm absolutamente nenhum envolvimento, nem com a realização dos trabalhos e muito menos com os seus resultados. Próximo. Quando se fala em aplicação de energia em uroginecologia, vejam vocês que a gente já tem aí na literatura e na vida real, em várias situações, bons resultados. E aí a gente vai pincelar um pouquinho sobre o que a gente realmente já tem na literatura. Mas, sem dúvida nenhuma, a síndrome genitorinária pós-menopausa tem um benefício já bastante observado na literatura, embora a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Na incontinência urinária, a gente tem alguma coisa também. Na vulvodínia, nas mulheres jovens. Na síndrome da dor uretral, na bexiga dolorosa. Urgência miccional, disúria, polaciúria, muitas vezes presente na síndrome genitorinária da pós-menopausa, mas que também pode acontecer de forma separada, cada uma dessas situações. Na frouxidão vaginal e na diminuição das infecções urinárias recorrentes. Todos nós sabemos que se faz muito mais uso da energia no dia a dia, sem ainda algumas comprovações ou sem ainda respaldo da literatura em 100% de seus aspectos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em relação à síndrome geniturinária da pós-menopausa, então, sem dúvida nenhuma, é a afecção mais estudada, acho que temos alunos aí também, talvez, nos escutando, então lembrar que a gente tem sintomas vaginais como ressecamento, prurido, irritação, ardência e a dispareunia, muitas vezes acompanhado de sintomas urinários, que pode ser a urgência, o aumento da frequência,
nictúria, disúria, a própria incontinência e as infecções urinárias recorrentes. E, classicamente, quando a gente vai examinar a paciente, a gente se depara, então, a uma situação de atrofia vulvovaginal. Eu montei para vocês essa escalinha, então, só para entender um pouquinho, a vulvodínia e a frouxidão vaginal acometem mulheres muitas vezes no menacne ainda, assim como a incontinência urinária de esforço, que é uma afecção muito da transição, o seu período maior de ocorrência é dos 40, 45 anos aos 65 anos. E mais já na menopausa, a gente tem um aumento da incidência da bexiga hiperativa, e mais tardia, então, a SGOM, a síndrome urogenital da pós-menopausa. Então, vejam vocês que as mulheres têm queixas bastante importantes no trato geniturinário ao longo da sua vida. Inicia na fase reprodutiva, mas se estende na fase do climatério e da pós-menopausa. Próximo. Para o tratamento da SGUM, então, padrão ouro de tratamento, indiscutivelmente, é a estrogenoterapia vaginal. A gente observa em diversos estudos 90% de melhora das pacientes, mas alguns estudos que aprofundam a qualidade de vida delas percebem que só 45% das usuárias são satisfeitas. E então vem aquela questão do uso contínuo e prolongado do creme, do uso de aplicadores, e muitas vezes no envelhecimento as mulheres já não se sentem tão confortáveis. Daí que veio o espaço para o tratamento com a energia. Opções não hormonais também podem ser utilizados, lubrificantes, o ato sexual com frequência propriamente dita, né? Hidratantes com ácido hialurônico ou ácido lático também. Mas eu não vou me adentrar, porque não é o objetivo dessa apresentação. Próximo, por favor. E, interessantemente, então, até muito pouco tempo atrás, não se considerava a energia e o laser em especial como uma das formas de tratamento. Então, a grande maioria dos artigos parava na estrogenoterapia, nos lubrificantes e nos hidratantes. Mas eu trouxe para vocês esse do ano passado, onde sim já aparece a energia e o laser como formas de tratamento, então, da SGUM. Próximo. Diversos são os aparelhos, e essa é uma das coisas que complica, né? A gente tem laser de várias formas, a gente tem equipamentos também de várias formas, não existe uma padronização, isso sim acaba dificultando, então, dentro da literatura, a gente encontrar os resultados, e por conta disso, eu montei essa lâmina para que vocês possam ver que existem os mais variados probes no uso da aplicação do laser. Próximo. Bom, e aí a gente vai começar, então, a destrinchar o que é realmente importante saber. O FDA, já em 2018, frente, então, ao uso muito maior do ponto de vista comercial do que a gente tem realmente de produção do mundo acadêmico, soltou alguns alertas, esses alertas foram voltados aos pacientes e aos provedores da saúde, e esses alertas ainda continuam em vigor até os dias atuais. Recentemente eu li um artigo que diz que o FDA está para fazer um novo pronunciamento, e pode ser que ele não seja ainda tão favorável assim quanto que as escolas que trabalham com laser esperam. Então, é importante guardar essas informações, né, de que em 2018, talvez não tenha mudado tanto assim quanto a gente gostaria, não haveriam dados suficientes de segurança e efetividade no uso do laser. Não vou me comentar muito da cosmetoginecologia, que é um assunto ainda mais complicado, depois nas perguntas, eventualmente, a gente pode falar sobre isso, mas nas situações funcionais, como a síndrome genital da pós-menopausa, na incontinência urinária e na função sexual, ainda existiriam, então, falta de dados de segurança e efetividade, isso em 2018. E que sim, efeitos adversos como queimaduras, cicatrizes e dores crônicas poderiam acontecer. Próximo. A Febrasgo a seguir fez, então, também um manifesto baseado nas comissões nacionais de especialidades, e aonde colocou alguns pontos, e esses pontos, sim, devem ser utilizados e devem nortear a nossa conduta profissional. Então, número 1, a aplicação de energia, e especificamente hoje a aula é de laser, deveria ser feito intravaginal somente por um ginecologista, e mais ainda, por um ginecologista habilitado. Os equipamentos utilizados deveriam ser de primeira linha, com a aprovação dos órgãos regulatórios.
A técnica preferencialmente feita de forma padronizada e seguindo, então, o manual do fabricante explicativo. E que o que a gente sabe, isso foi falado em 2018 e até hoje vale, a avaliação dos efeitos colaterais, quando realizado em centros que fazem de forma adequada, são mínimos até o momento. Não se recomenda indicação para prevenção, então, prevenção de incontinência, prevenção de esgundo não existe, a gente deve fazer o tratamento no início dessas afecções preferencialmente. E também a indicação para estética, segundo a Febrasgo, deveria ser evitada. Mas, para a terapia funcional da atrofia, poderia funcionar. Termos como cosmiatria, rejuvenescimento e embelezamento devem ser fortemente evitados, tá? E todos os estudos sérios, todos os trabalhos sérios, as revisões sistemáticas, meta-análises, pareceres de sociedades médicas têm colocado a necessidade de estudos randomizados para avaliação dos resultados e também das complicações e principalmente no segmento a longo prazo. E isso continua valendo, quase todo trabalho sério coloca essa frase ainda nos dias atuais. Próximo. A IUGA e a ICS, então, são as duas principais entidades voltadas para a uroginecologia. Então, para quem não é da urogineco, né, a IUGA é a Sociedade Internacional de Uroginecologia e a ICS é a Sociedade Internacional de Continência. Fizeram ambos, então, um painel em 2019, ainda frente a toda essa situação, envolvendo colegas europeus e americanos, ginecologistas, uroginecos e também urologistas, e chegaram à conclusão de que em 2019 não haviam diretrizes estabelecidas para o tratamento da incontinência de esforço, para o prolapso genital e também para a proxidão vaginal. E isso devido à paucidade de trabalhos de boa qualidade na literatura. E que sim, haveria necessidade de um consenso da comunidade científica. Devo dizer aos senhores que os dias atuais ainda não estão muito diferentes. Por outro lado, então, os primeiros militantes, e o professor Salvatore é um dos grandes publicadores, um dos primeiros militantes no laser, fizeram também alguns artigos, algumas respostas de carta ao editor, colocando que sim, que existiriam trabalhos já e defendendo a possibilidade da tecnologia do laser no trato geniturinário feminino. Próximo. Assim também foi com a escola espanhola, e esse é um artigo também interessante de resposta ao FDA, e aonde eles colocam que sim, existem apoios aos pontos do FDA, os dispositivos têm que ter acreditação, no caso da comunidade europeia, mas também do FDA. Os possíveis efeitos colaterais estariam muito mais vigentes na situação de uso inapropriado do aparelho. Mais uma vez, mais uma sociedade de importância internacional coloca que o termo rejuvenescimento vaginal não deveria ser utilizado, a necessidade da capacitação do profissional que deve ser o ginecologista, principalmente na aplicação vaginal. E como a gente sempre vê, a necessidade dos estudos de longo prazo randomizados. Próximo. Em 2019 ainda, o FDA ele tem a sua base MALDI, que é uma base de descrição de complicações, então eu fiz questão de procurar o que tinha de mais novo, e o que tem de mais novo corresponde a 2019, e foi o levantamento que foi feito, então, de outubro de 2015 a janeiro de 2019, onde 45 eventos adversos foram relacionados à aplicação do laser do trato vaginal, e vejam vocês que o mais comum foi a dor, sendo então descritos 19 casos de dor vulvar, vesical, uretral ou dor inespecífica, e 33 pacientes com dor crônica, queimação, corrimento e dispareunia. Baseado nesse levantamento que, sim, o FDA tem feito seus manifestos, as suas recomendações. Agora, vejam, os senhores, que a quantidade de laser que já foi aplicada, a gente tem aí um número considerado baixo, e vários artigos colocam que as complicações são realizadas devido ao uso inapropriado ou feito de forma inapropriada a aplicação, então, do laser. Próximo.
Bom, então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o que é essa energia no tecido vaginal. Então, assim como acontece na dermatologia, onde rapidamente se percebeu o efeito interessante do laser na pele, começou-se a estudar o que acontece na vagina e percebeu-se que existe aí uma semelhança no efeito da energia, principalmente quando a gente faz de forma micropontual, que são as energias fracionadas, mas também a energia aplicada de forma superficial tem algum resultado semelhante. Então, existe uma neocolagênese, e para nossa sorte, essa neocolagênese acontece com elastogênese, por isso que não acontece fibrose, ao contrário, acontece a formação de um tecido elástico, muito interessante para o tecido vaginal. Uma neoangiogênese, um aumento de fibroblastos, um aumento das densidades capilares, e alguns artigos descrevem o aumento da espessura epitelial, porém isso hoje já é questionado por outros artigos. Próximo, Cássia. Por favor, pode ir clicando que vai entrar mais. Bom, e aí o que é importante para vocês que estão me assistindo? Então, a gente tem agrupado as energias microablativas, elas são energias fracionadas, ou seja, são micropontos que são aplicados no tecido, e ao redor desse microponto que sofreu o calor, existe então o que vocês estão vendo aí no meu quadro à direita. Então, o laser de CO2 é um desses exemplos, assim como a radiofrequência microablativa. E isso vai levar, então, a um efeito térmico e microablativo no tecido. Já quando a gente usa o laser de erbium, que é uma energia não ablativa e mais superficial, vai existir o efeito térmico apenas. E o mesmo vai acontecer no uso da radiofrequência não ablativa. O ultrassom microfocado, há alguns anos, veio com uma possibilidade de uma energia interessante para o tecido vaginal, mas talvez pelo seu efeito mais profundo do que as energias que eu comentei anteriormente, ele tem efeitos milimétricos e não apenas micrométricos, como acontece no laser de CO2 e no laser de erbium. Houve uma preocupação, principalmente nas pacientes muito atróficas, de que de alguma forma o ultrassom microfocado pudesse ter um efeito negativo na bexiga, na uretra e no reto. Na verdade, não existe descrição de casos na literatura com esse tipo de complicação, mas a gente percebe que a própria indústria deu um passo atrás e a gente não tem visto aí uma evolução muito rápida, embora existam trabalhos utilizando-se principalmente o HIFU, que é o ultrassom microfocado, em ação de espessura menor que 4 a 5 milímetros. O interessante do HIFU seria o efeito térmico coagulativo e uma ação na musculatura, coisa que a gente não espera no laser. Próximo. Bom, esse trabalho, então, acho que do Tadeu foi muito feliz, onde ele mostra um epitélio estrogenizado, que todos nós já vimos em lâminas, né? O que acontece aqui na figura do meio, na atrofia moderada, onde a gente realmente tem uma diminuição da espessura do epitélio, um afinamento da lâmina própria, uma paucicelularidade, então, dos tecidos mais profundos, tá? E depois, quando a gente faz uma atrofia importante, a gente vai ter uma aceleração aqui desse quadro, né? Então, a gente vai ter uma piora desse quadro. E quando se faz a aplicação da energia, a gente volta para um padrão muito próximo ao padrão de epitélio estrogenizado. Vários estudos estão sendo realizados para aprofundar esse conhecimento. Próximo. Para ficar bem prático, então, a energia não ablativa de superfície ela vai ter um efeito muito superficial. O laser de CO2 ultrapassa um pouquinho a lâmina própria, e o HIFU, então, teria um efeito até a camada fibromuscular. Próximo. E o que é o laser? Né? Então, o laser é um acrônimo, não é uma sigla, a gente fala que é um acrônimo, vem do inglês, e, na verdade, é uma luz amplificada estimulada por emissão de radiação. O que é esse nome difícil? Nada mais é do que um tubo
com espelhos dentro desse tubo, e aonde se coloca o elétron para correr de forma muito rápida. Esse elétron vai chocando, então, com esses espelhos, e isso vai formando uma energia luminosa direcionada. Tá? Então, é diferente de uma luz que tem, ela é multifocal, o laser realmente é focalizado. E graças a isso, essa luz, então, vai formar uma energia térmica que vai ter a sua ação no tecido. E essa ação no tecido ocorre na mitocôndria, aumentando a síntese de ATP desse tecido. Normalmente existe, então, uma transformação desse calor que facilmente chega ao redor de 45, 50 graus e faz, então, a formação das proteínas de choque. E isso vai levar a uma resposta inflamatória do organismo, tá? Então, houve, na verdade, um microtrauma nesse organismo, e esse trauma leva, então, à produção de fatores de crescimento e a fibroblastos e a neoangiogênese e a neocolagênese, como a gente já conversou. Próximo. Vejam vocês, então, aqui no esquema, então, a aplicação do laser, ele realmente é bem superficial, são micrômetros de tecido de profundidade que são atingidos, mas a gente tem um efeito mais profundo nos tecidos, e existe, então, o engrovinhamento da camada mais superficial, e isso faz com que a vagina passe a ter um aspecto mais próximo da vagina do menacme, e não mais aquela atrófica da pós-menopausa. Então, a gente tem áreas de tecido afetadas e áreas não afetadas, existe uma retração do colágeno mais profundo, tá? Lembrar que o efeito fototérmico pode chegar até 5 milímetros, mas a ação do laser realmente é muito superficial. Próximo. Isso, vocês vão poder ver, então, na figurinha, enquanto eu falo, o laser sendo aplicado nesse modelo esquemático e a radiofrequência também abaixo. A gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças entre essas energias. E vejam vocês, então, na figura aqui à esquerda, o laser não ablativo com sua ação superficial e o laser ablativo, então, com uma ação um pouquinho mais profunda, tá? Cada fabricante tem, então, ponteiras diferentes, tem gaiolas ou espéculos diferentes, e tem também ângulos de aplicação do laser diferente. Para a incontinência urinária, especificamente o ângulo de 90 graus facilita a aplicação na parede vaginal anterior. Já quando a gente está fazendo uma ação sobre atrofia, a gente utiliza normalmente as ponteiras com 360 graus, tá? Dá para ver aqui, então, na imagem inferior à direita. Próximo. Bom, então, aqui eu trouxe para vocês, para aqueles mais afeitos, então, quem já realiza a laser terapia, né? Então, a ALMA foi um dos tipos de laser que a gente pôde ter acesso, mas vocês podem ver que diferentes marcas de laser, diferentes produtos vão ter ondas, comprimentos de ondas diferentes, e aqui eu falo, o CO2, ele vai ter 10.600 nanômetros versus 2.940 do hélio, isso é bem estabelecido em qualquer marca, tá? Mas quando a gente vai para as marcas, a gente vai ter duração de pulso diferente, a quantidade de energia por pulso diferente, a área de ação, então a superfície de ação por metro quadrado também diferente. Então não dá para a gente unificar. Cada fabricante vai ter a sua padronização e a gente precisa ir se adaptando a eles. Por isso que é muito difícil fazer uma revisão sistemática, sendo que cada estudo utilizou, muitas vezes, equipamentos diferentes e padronizações de formas diferentes. Próximo. Bom, aqui, então, somente para mostrar, normalmente, tanto a aplicação do laser ablativo quanto a aplicação da radiofrequência permite com que a gente observe micropontuações. O laser normalmente fica mais vermelho e a radiofrequência, no primeiro momento, fica mais branquinho. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês um exemplo de como fica o epitélio imediatamente após a aplicação. Próximo. Aqui, então, numa lente de aumento, vocês podem ver como fica o epitélio vaginal após a aplicação da radiofrequência, tá? Uma das diferenças mais gritantes, o laser é um procedimento que a gente não consegue ver o que está acontecendo no momento da sua aplicação.
A radiofrequência, ao contrário, a gente precisa introduzir um espéculo e aí a gente consegue ver o momento da sua aplicação, tá? Quando se pensa em incontinência urinária, em ambas as técnicas a gente faz um reforço da parede vaginal anterior, mas sempre faz 360 graus também. Próximo. Bom, então aqui ainda para tornar interessante, para vocês verem a profundidade de ação dos tecidos, aqui então foi o modo Frax, a radiofrequência microabrativa, mas vejam vocês, aquele pontinho único, ele teve um efeito de extensão de 200 micras, e ele teve um efeito de profundidade de fazer a ablação de 100 micras, mas a sua ação de regeneração tecidual chega a ser 300 micras de profundidade. Tá? E aqui à esquerda vocês já estão vendo o tecido já recomposto, então, pelo menos 20 dias após, e claramente se percebe um número maior de vasos e um número maior de colágeno. Próximo. Muito bem. Então, ainda colocando as diferenças principais entre os lasers de CO2 e de erbium, então a gente tem a questão da absorção de água, tá? O erbium, ele tem aí um tropismo pela água bem superior ao do CO2, então essa é uma das diferenças principais, tá? Vejam que o erbium não passa de 3 a 5 micrômetros e o CO2 pode chegar até 50 micrômetros, tá? Então, essas são diferenças de penetração, de profundidade, de comprimento de onda, tá? A recuperação, então, do CO2 é um pouco mais lento, então vocês podem ver aqui que está colocado até 20 dias nesse trabalho do ano passado, e do erbium 2 dias, isso se deve, então, à profundidade. Realmente, no laser de CO2 eu tenho uma micro queimadura, eu tenho uma microabração, o que não vai acontecer no erbium, tá? A liberação para atividade sexual varia um pouco mais próximo de 5 dias no erbium, um pouco mais próximo de 7 a 10 dias no laser de CO2. Ambos são bastante operadores dependentes, como descritos aqui, embora eles coloquem que o erbium possa ser feito de forma mais uniforme e controlada, mas, na verdade, na minha opinião, ambos são operadores dependentes, embora o operador não está vendo o que está acontecendo no momento da aplicação do laser. Próximo. E comparando, então, o laser fracionado, no caso CO2, com a radiofrequência microabrativa, as principais diferenças que vocês devem guardar. No laser, eu estou usando um feixe de luz concentrado para levar calor àquele tecido de forma micropontual. Na radiofrequência microabrativa, eu estou utilizando ondas eletromagnéticas, também vai existir o choque dessas ondas eletromagnéticas e numa velocidade muito alta, de 4 MHz, e isso vai levar à formação de calor e ação tecidual. Tá? A necessidade de anestésicos é muito semelhante em ambas as formas de aplicação de energia, então, intravaginal praticamente é um procedimento indolor, mas no terço final da vagina e no introito vaginal principalmente, assim também como nos grandes e pequenos lábios, normalmente é um procedimento doloroso que precisa a utilização de anestésicos locais previamente. Tá? No laser, como eu já falei, não há necessidade do contato do epitélio, a luz chega no epitélio, isso já não acontece na radiofrequência, lá é fundamental o contato da minha microagulha. Eu não aprofundo a agulha com finalidade de perfuração tecidual, mas o contato com o epitélio, esse sim é fundamental. Próximo. Bom, e aí eu pincelei, tem muita coisa na literatura, infelizmente não são trabalhos de primeira linha, mas tem muita coisa na literatura sobre laser, e eu pincelei aqueles que acho que ajudam a fazer, a formar a opinião de vocês e ajuda realmente para que vocês entrem um pouquinho mais nesse mundo. Então, esse aqui foi uma revisão de literatura e meta-análise de 2017, muito focado para esgum e também para incontinência urinária de esforço. Na época, pouco mais de 500 mulheres foram avaliadas em 14 estudos, mas eu trago ele para vocês para que vocês vejam que existem vários estudos mostrando, sim, que existe um efeito favorável para a secura vaginal, para a dispareunia, para o prurido vulvovaginal, para a ardência vulvovaginal, para a disúria e também
para incontinência urinária. E vejam vocês que são aí razões de risco bastante interessantes, tá? O grande problema é que muitos desses estudos tiveram uma metodologia de qualidade inferior ao que a gente esperaria de um estudo randomizado e controlado. Próximo. Aqui também é bastante interessante, então esse foi fruto de estudos dentro da uroginecologia e dos urologistas, e aonde pela primeira vez se colocou as afecções, o uso do laser, nível de evidência e recomendação. Infelizmente, não são dados muito felizes para nós, que gostamos sempre do grau de recomendação A e do nível de evidência 1, mas vejam vocês, a vulvodínia e o impacto no microbioma vaginal foram os melhores níveis de evidência 2B com grau de recomendação B. Especificamente, SGUM ficou com nível de evidência variando de 2B para 3B, grau de recomendação C, a incontinência urinária de esforço e o prolapso, e aqui é óbvio que a gente não fala nos prolapsos importantes, nós falamos no máximo no prolapso até o introito vaginal, que seria o estadio 2, e talvez nem o 2 completo, com algum grau de melhora. Nível de evidência 4, grau de recomendação D de dado, e isso se repete para a frouxidão vaginal também. Essa revisão sistemática é novíssima, foi publicada agora em abril, e por isso que eu trouxe para vocês, então é uma atualização do que eu mostrei anteriormente. 114 artigos foram avaliados, 15 deles randomizados, e principalmente a avaliação, então, para SGUM, para incontinência urinária e também para o líquen escleroso. Eu não falo muito do líquen escleroso, porque na Escola Paulista, a Neila, que é a campeã em relação à PTGI, então ela tem vários trabalhos, mas a gente acaba não fazendo dentro da urogineco. A Márcia Camilos, do Heliópolis, também tem resultados muito interessantes com líquen escleroso, mas não é o tema principal aqui da urogineco. Bom, voltando para essa revisão sistemática recentíssima, 50% desses estudos que foram considerados randomizados não encontraram diferença entre o laser e o respectivo grupo controle. Então, vejam vocês que dentro dos melhores estudos, 50% não mostraram um benefício superior com o laser. O grupo controle variou, né, mas muitas vezes foi o estrogênio para SGUM. Em alguns casos, incontinência e cirurgia. Os estudos não randomizados, estes sim, mostraram melhora com laser. E aí até a conclusão dessa revisão sistemática é que quanto melhor a qualidade do estudo, menos sucesso mostrou com o laser. E isso é uma informação de 2022. Houve um único estudo randomizado que teve um segmento superior a 6 meses. Vejam vocês que a literatura continua muito carente ainda, tá? Por outro lado, de 99 artigos, tirou-se 51 mil mulheres que receberam laser e não se mostrou eventos adversos sérios. Os únicos encontrados foram considerados não sérios. Baseado nessa revisão sistemática, o laser precisa de protocolos de estudos, tem indicação para ser realizado laser em mulheres que se encontram em protocolos de estudo, porém, não existem evidências até o momento para o seu uso clínico. Próximo. Bom, e aí vou falar um pouquinho da literatura nacional. Eu fico muito feliz aqui de falar que os nossos autores, e vou mostrar trabalhos da Unicamp já, nacionais, têm estudos randomizados. E talvez, dentro do que a gente encontra na literatura, são os estudos mais sérios. E aí a gente não pode deixar de falar da Vera Cruz, lá do ABC, publicou em 2018 e foi um dos primeiros estudos randomizados, voltados para SGUM, avaliou 45 mulheres na pós-menopausa, ela dividiu essas mulheres em 3 grupos, o grupo de laser, o grupo que recebeu apenas estriol, ou o grupo que recebeu uma associação de laser, mas também manteve o uso de estriol. Elas foram seguidas por 20 semanas, é um segmento curto, e o que ela pôde observar de mais importante? Que tanto as mulheres que fizeram só laser, quanto as mulheres que tiveram associação de tratamentos, tiveram melhora da dispareunia, melhora da queimação e melhora da secura vaginal. E quando ela observou as usuárias apenas do estriol isolado, ela apenas notou melhora
da secura vaginal e não conseguiu ter uma melhora na dispareunia e na queimação. Então, e isso representa muito o que a gente vê no dia a dia da prática de ginecologia. A gente pode discutir isso um pouquinho no final. Próximo. E agora, então, esse é o estudo que o Politano publicou na menopausa em 2019, realizado na Unicamp, 72 mulheres na pós-menopausa com SGUM, também estudo randomizado, ele dividiu, ele e os colaboradores, no grupo de laser de CO2, no grupo do promestrieno, 10 miligramas 3 vezes por semana, ou um grupo que recebeu apenas lubrificante vaginal. E o que foi interessante nesse estudo? O índice de saúde vaginal e o aumento de células superficiais foi mais observado nas que receberam aplicação de laser do que nas usuárias de promestrieno. Podemos discutir que é um estrogênio de força menor que o estradiol e o estriol, mas de qualquer forma é um dado interessante. E que dentro do questionário do FSFI avaliado para sexualidade, usado para avaliar a sexualidade feminina, o laser de CO2 foi superior ao promestrieno nos domínios desejo e lubrificação. Então, vejam vocês que já tem aí alguma coisa interessante a favor da energia. Próximo. Esse estudo foi realizado na escola, foi publicado também na menopausa no ano passado. É um N pequeno, mas foi um estudo randomizado, é do grupo da Neila, 25 mulheres na pós-menopausa, ou elas receberam laser de CO2, ou receberam 1 grama de estriol diário tópico. Quem recebeu laser, e isso pelo menos é uma coisa já bem estabelecida na literatura, as 3 aplicações mensais consecutivas, isso realmente está bem estabelecido. Praticamente todos os trabalhos fazem essa aplicação do laser de forma padronizada e dessa forma, 3 meses consecutivos. Um mês após, então, ao término do laser e do uso do estriol, o que foi encontrado? Um aumento da espessura do epitélio vaginal em ambos os grupos, então, o grupo da Neila conseguiu observar esse aumento de epitélio vaginal, e o estriol, ele levaria ao aumento de índice de maturação celular, e isso não foi replicado pelo laser, isso não aconteceu, e quando se investigou a função sexual dessas mulheres, em ambos os grupos houve melhora da função sexual. Elas não atingem o nível máximo de pontuação, mas elas têm uma evolução dentro do que elas tinham pré-tratamento. Próximo. E agora eu vou falar um pouquinho, então, dos nossos estudos. A gente tem um estudo temático, ele denomina-se LARF. Esse LARF vem lá de laser e RF de frequência, e houve, então, anos atrás, a ideia de avaliar, então, as energias com estudos randomizados. A gente tem vários braços em andamento. O nosso primeiro e mais andado é o da incontinência urinária de esforço, agora já publicado, e eu vou mostrar esses dados para vocês. A gente está estudando a bexiga hiperativa, a gente tem pacientes com SGUM em acompanhamento, mulheres que receberam radioterapia em algum momento das suas vidas, elas estão recebendo também o tratamento. Mulheres que tiveram câncer de mama e são sobreviventes, a gente está comparando inclusive com o promestrieno, e usuárias de contraceptivos hormonais que tenham dispareunia ou vulvodínia. Então, esses diferentes braços de estudo estão em andamento. Próximo. O estudo, então, da ANASEC foi um doutorado defendido no final do ano passado e agora recém-publicado. Ele é um estudo bastante interessante e inovador, então ela conseguiu envolver 139 mulheres com incontinência urinária de esforço, tipicamente esforço, ou aquelas que apresentavam incontinência urinária mista com predomínio de esforço e sem bexiga hiperativa. Foi um estudo duplo cego, randomizado, as pacientes não sabiam o que elas estavam recebendo, porque a gente fez um grupo de laser de CO2, um grupo de radiofrequência microablativa ou FRAX, e o grupo controle, que recebia apenas as mesmas orientações que as outras pacientes. A gente introduzia um dos probes, seja laser, seja radiofrequência, eles desligados, sem comunicação de energia, porém com o estímulo sonoro. Então, realmente foi considerado duplo cego, e quem fazia as avaliações posteriores não foi quem fazia a aplicação das energias. 3 aplicações mensais consecutivas, e essas pacientes foram, então, acompanhadas por 1 ano após o término das aplicações. Próximo.
E aí eu vou falar de forma não cansativa para vocês, mas os principais resultados, que ao meu ver são bem interessantes. Então, o que que aconteceu na cura objetiva? Nós fomos extremamente rígidos na cura objetiva, elas precisavam ter um diário miccional com nenhuma perda urinária, elas não podiam perder no teste do absorvente e também não podiam perder no exame físico. Então, essas 3 situações negativas foi considerado cura objetiva. Vejam vocês que se a gente utilizar o intention to treat, onde a gente considera como mau resultado aquelas pacientes que não fizeram o segmento adequado, nós vamos ter uma taxa de 45% para as 2 formas de energia e 14% para o grupo controle, mostrando aqui um efeito placebo ou de que orientações verbais podem ter algum efeito em alguns casos de incontinência urinária de esforço. A gente dividiu as nossas pacientes em casos leves e casos graves, tá? E o que vocês podem observar? Que as pacientes de casos leves de incontinência, e essa classificação foi baseada na ICS, na perda no teste do absorvente, a gente teve resultados superiores, então, e iguais nos grupos de energia, contra os casos leves que tiveram 1/3, então, de cura objetiva. Se a gente parar e pensar que a gente incluiu pacientes com perdas aos esforços muito graves, tinha paciente com 30 de pé de teste, 30 gramas de pé de teste, imagina vocês, e 1/3 dessas ficaram curadas, nós ficamos bastante satisfeitos com os resultados da energia. E mais uma vez, vejam vocês, a gente tem efeito placebo, mas sem dúvida nenhuma, são números muito inferiores do que a gente observou com ambos os grupos de energia. Pelo fato das mulheres com incontinência urinária de esforço terem a sua maior incidência dos 45 aos 60, 65 anos, nós tivemos a grata surpresa de poder ter metade da amostra na pré-menopausa e metade da amostra na pós-menopausa. E dessa forma a gente pôde fazer também essa avaliação. E aqui, vejam vocês, nós nos surpreendemos. A incontinência urinária de esforço tem um resultado superior nas pacientes da pré-menopausa, quando a gente compara com as pacientes da pós-menopausa. E especificamente na pré-menopausa, as pacientes que receberam radiofrequência tiveram aí uma incidência não estatisticamente significante, mas um pouquinho superior àquelas que receberam tratamento com o laser de CO2. E mais um ponto interessante para a gente comentar: as pacientes que tinham incontinência urinária de esforço pura tiveram resultados superiores àquelas pacientes que tinham a incontinência mista com predominância do esforço. E, mais uma vez, as energias iguais foram superiores ao nosso grupo controle. Próximo, por favor, Cássia. Para as pacientes não interessa tanto o resultado objetivo quanto para nós interessa, para elas interessa a melhora subjetiva, e vejam vocês que os números são um pouco diferentes. Então, no intention to treat, nós chegamos em 76% de considerado cura, né, subjetiva, pacientes que receberam laser, 62% as que receberam radiofrequência. Não existe diferença entre as energias e certamente elas são superiores ao nosso grupo placebo. Quando a gente separou elas em casos leves e casos moderados, vocês podem perceber também casos leves, olha só os números impressionantes, 90% e 86%. Casos moderados e graves, um número inferior, mas ainda bastante interessante. Quando a gente dividiu elas em pós-menopausa e pré-menopausa, aqui praticamente a gente tem uma diferença insignificante na melhora subjetiva dessas pacientes. E mais uma vez, quando a gente divide elas em incontinência de esforço pura, a melhora foi substancialmente superior a quando a gente faz uma avaliação com a incontinência urinária de esforço predominantemente mista, e o número do laser chama atenção, a gente percebe um número melhor aqui, comparativamente com a radiofrequência, mas sem diferença significativa. Então, vejam vocês, e talvez, quando eu analiso a literatura, eu acho que esse é o grande problema. A literatura usa muito questionários de qualidade de vida, e provavelmente a gente acaba captando essa situação da melhora subjetiva. E nós pudemos, então, mostrar o que tem de diferença de subjetivo e objetivo. Próximo.
Bom, em relação ao laser de Erbium, o que eu trouxe de interessante? Esse foi um estudo do ano passado, com uma casuística boa, então acho importante mostrar para vocês. Foi um estudo multicêntrico prospectivo, 1.500 mulheres na pós-menopausa, então com SBUM e incontinência urinária, e elas foram avaliadas com escala analógica visual de 1 a 10 nos itens secura vaginal, dispareunia e índice de saúde vaginal. O Erbium utilizado foi o Fotona, tá? Modo Smooth, parâmetros laser Renovalase Phase 1, 4 pulsos a cada 5 milímetros, rotação do espéculo a 45 graus. No introito vaginal, então, se utilizou a fase 2. Próximo. Então, isso para quem milita com o Erbium, de repente, é interessante a gente comentar um pouquinho da configuração. E o que pôde se observar, então? Ai, desculpa, eu acho que eu comi o slide. Volta, por favor, no anterior, Cássio. Eu acho que eu acabei não colocando o segundo dado dele. Mas, de qualquer forma, aqui os resultados foram interessantes, então foi um estudo prospectivo com essas pacientes, houve melhora do índice de saúde vaginal, e essas pacientes tiveram aí notas altas de EVA após as 3 aplicações mensais consecutivas. Depois eu posso pegar e mostrar para vocês exatamente o número final. Próximo. Esse é um outro estudo, então esse é um estudo também utilizando o laser de Erbium, mais antigo. Ele pegou mulheres sobreviventes de câncer de mama, então foram 43 mulheres e foram seguidas por 18 meses, tá? E vocês podem observar, então, aqui também, o EVA basal delas, então, era por volta de 8,5 com 5 meses, 8,5 basal, com 3 meses diminuiu para 4,4, com 1 ano 5,5 e com 1 ano e meio voltou praticamente então para a queixa maior que elas tinham, mostrando então um resultado de 18 meses, que é o que também a gente vê quando os quadros costumam recidivar, tá? Para a dispareunia também foi semelhante, de 7,5 foi para 4,2, 5,1 a 1 ano, e para 18 meses, quase voltando para o que era 1 ano e meio atrás. E o índice de saúde vaginal, esse ao contrário, então, né, tinha uma pontuação de 8, foi uma pontuação de 21 após as 3 aplicações, manteve 18 após 1 ano, e caiu, mas caiu ainda para um número superior ao que foi no início do tratamento 1 ano e meio atrás. Próximo. Esse, então, é o estudo, eu acho que eu acabei colocando aqui, é do mesmo grupo, onde vocês podem ver, então, o índice de saúde vaginal subindo, tá? 1 ano de segmento, vocês podem observar um bom índice de saúde vaginal das pacientes, daquele primeiro trabalho que eu mostrei, e a secura vaginal e a dispareunia teve, então, uma queda importante com as aplicações, vejam vocês o tempo de aplicação, e com 1 ano manteve-se as mesmas taxas de sucesso de secura vaginal e dispareunia, mostrando bons resultados. Próximo. Esse também é um estudo com o laser de Erbium, publicado esse ano, por isso que eu trouxe para vocês, e ele é interessante porque ele fez uma comparação com as cirurgias de Sling. Então, foi um estudo retrospectivo, 327 pacientes com incontinência urinária de esforço, foram avaliadas pelo teste de absorvente de 1 hora, questionários de qualidade de vida, quem pratica aí a urogineco conhece, o SIC, SF e o AB, basicamente avaliando aqui a incontinência, a OAB mais para a questão de urgência e urge-incontinência. E o que eles chegaram à conclusão? Que tanto o sling quanto o laser de Erbium foram efetivos no tratamento da incontinência de esforço. E que aquelas mulheres que receberam laser de Erbium tiveram uma melhora de sintomas de urgência superior àquelas que receberam cirurgia de sling. É pouco esperado que a cirurgia de sling traga um benefício nos sintomas de urgência, tá? Próximo. E esse é um trabalho que eu também gosto bastante, de laser de Erbium na incontinência urinária. Vejam vocês que aqui é o 0 minutos, o baseline. Quanto mais escura a coloração, mais grave era a incontinência urinária dessas pacientes que foram seguidas, tá? Então, já com 1 mês de aplicação, vocês podem ver que os casos muito graves de incontinência diminuíram e que quase 50% ficaram sem incontinência urinária aqui em branco.
E no acompanhamento de 2 a 6 meses dessas pacientes, vocês podem observar. Então, houve um pequeno retorno da incontinência num determinado grupo de pacientes, mas aquelas que ficaram continentes, elas conseguiram manter a continência. E, sem dúvida, existiu aí uma melhora quando a gente compara com o baseline. Próximo. Em relação ao FSFI, então agora a gente vai falar do Haifu, ele tem muito poucos estudos na literatura, mas esse é um estudo da Argentina, é um de maior casuística, onde foi feito, então, antes e depois com o FSFI na aplicação do Haifu. O Haifu, em sua maioria, tem 2 aplicações e não 3, como as demais técnicas de energia. E vocês podem observar em laranja, então, antes da aplicação, em azul, pós, vocês podem perceber, então, que a gente teve aí, não teve uma diferença muito grande no FSFI dessas pacientes. Desculpa, eu estou falando aí ao contrário, em azul, que é o antes, e o laranja depois, tá bom? Então, aí vocês podem perceber a diferença em algumas pacientes, em outras um pouquinho menor. Aqui, por exemplo, a gente não nota a diferença, mas era uma paciente que já vinha com FSFI considerado um pouco melhor. Próximo. Mas é um estudo só, caso controle. Bom, comparando, então, as técnicas, esse foi um estudo em 2020, as 3 terapias foram consideradas seguras, tá? Só que o grande problema é que os estudos usam protocolos diferentes, como eu já falei, não existem protocolos comparativos entre os lasers, então, laser de CO2 e laser de hélio até o momento não existe. Agora já existe uma intenção de estudo, e na verdade o estudo já está acontecendo no Reino Unido, mas a gente não tem dados ainda, mas teremos em breve, tá? E que essa revisão mostrou que existem evidências favoráveis, então, dentro das energias que existem, mais voltadas para o laser de CO2, para o laser de hélio e radiofrequência. Próximo. E aí, controvérsias recentes. Então, quem milita na área do laser, ou até mesmo quem não milita na área do laser, certamente ouviu algum ruído nas publicações do final do ano passado, e é importante comentar um pouquinho sobre eles. Então, esse foi publicado em 2021, foi um estudo em humanos, e aonde se fez o controle com estrogênio, desculpa, esse aqui é em animais, tá? Em ovelhas. Um estudo comparando estrogênio, laser em vermelho, o estrogênio em azul, o laser em vermelho e o grupo controle em preto. O grupo controle foi simplesmente a aplicação de estétulos de vidro em ovelhas. E aí esse estudo não mostrou diferença na espessura epitelial em relação àquelas pacientes que receberam o laser. Não houve diferença, vejam em azul o estrogênio e o laser ficou próximo do grupo controle, vermelho e preto. Tá? Então, aí veio a dúvida, mas o laser não age no epitélio. Nós estamos realizando estudos na Escola Paulista com patologista, e aonde realmente a gente acredita que o laser não tem um efeito impactante no aumento da espessura do estrogênio, mas aguardem mais um pouquinho até a gente publicar. Próximo. Isso não quer dizer que, apesar de não existir o efeito na espessura do epitélio, de que o laser não é uma energia que funcione. E este estudo, então, que foi o australiano realizado em humanos, tá? Ele foi um estudo randomizado, segmento de 1 ano, 85 mulheres na pós-menopausa com SGUM, elas foram divididas em 2 grupos. Metade delas recebeu a aplicação de laser de CO2 e a outra metade recebeu só a introdução do probe, mas com mínima energia. E talvez, na minha opinião, isso possa ter sido o pecado do estudo, porque eles consideraram como 0, mas houve uma mínima energia, e eu não sei se talvez indiretamente foi feita uma aplicação de laser de baixa potência, questiona-se um pouco isso. Mas comparando-se à aplicação comum do laser, aqui utilizando o aparelho da DECA, né, 40 watts, 1000 milissegundos, 1000 micrômetros, espaçamento com estaqueamento 2, com a fluência de energia de 5,37, versus essa situação aqui, não mostrou diferença. Próximo, por favor, Cássia. Não mostrou diferença entre os grupos no tocante a questionário de qualidade de vida,
avaliando sintomas vulvovaginais, também não mostrou diferença no índice de saúde vaginal. E os autores descrevem, então, efeitos adversos. Isso foi interessante, 16 no laser de CO2 e 17 no grupo chama. Muitas vezes o desconforto vaginal, a dor é atribuída, então, ou ao espéculo, ou à gaiola do laser que se utiliza, tá? Então, vejam vocês, o que foi chamado de evento adverso, realmente são situações que acontecem na aplicação e todas as pacientes devem ser orientadas, principalmente nos pacientes com atrofia. Na primeira aplicação de energia, o sangramento vaginal acontece, não importante, mas acontece. Na segunda aplicação tende a ser menos e muitas vezes na terceira aplicação já não acontece. Corrimento vaginal pode acontecer sim, não é tão comum, mas sintomas urinários eventualmente podem acontecer e foram descritos então pelo grupo da FIO. Próximo. Bom, então, depois de tudo isso que eu falei, ficam ainda questionamentos. Os efeitos a longo prazo, ninguém sabe. Hoje, então, a literatura já tem algum respaldo para reaplicação depois de 1 ano e meio, mas a gente também não sabe quantos ciclos de 1 ano e meio e quantos ciclos de reaplicações e que número de reaplicações, o que podem vir a fazer no epitélio, isso é totalmente desconhecido. Se em algum momento a fibrose pode acontecer, até o momento não há indícios para isso. Não existe nenhum trabalho que possa falar que um dos tipos de laser, seja de CO2, seja do ergo, é superior ao outro. Laser e radiofrequência, então, nós estamos realizando uns estudos comparativos, em breve a gente tem mais novidades para apresentar aos senhores. Não existem estudos comparando radiofrequência não ablativa e a microablativa até o momento. HIFU, então, falta muito dado na literatura. A reaplicação, então, alguns recomendam 12 meses, mas a literatura já está puxando para 18 meses e os nossos resultados, por enquanto, com a incontinência, sugerem 18 meses. Número de aplicações, então a gente tem padronizado as 3 primeiras, depois não tem padronizado ainda. E, sem dúvida nenhuma, falta o estabelecimento de indicações precisas para o uso da energia na vagina das pacientes. Próximo. Tá. Efeitos colaterais a gente já comentou um pouquinho, né? Não existem estudos específicos, mas a gente acaba pincelando. Sensação de calor local é muito comum, então é importante avisar a paciente que ela pode ter essa sensação de calor local. Isso não significa queimadura no momento da aplicação. A ardência após a aplicação, principalmente quando essa é realizada no introito vaginal, nos grandes e pequenos lábios, de uma forma geral nas primeiras 8 horas de aplicação, isso sem dúvida deve ser orientado a paciente. O sangramento eu já falei, corrimento eu já falei. Urge incontinência urinária transitória, então está na literatura, não é tão comum assim no dia a dia. E quem for militar com energia, precisa atentar a esse detalhe. A profilaxia nas portadoras de quem já teve crise herpética genital é obrigatório, segundo a literatura. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Ontem, coincidentemente, eu recebi um colega panamenho e aí nós convocamos algumas pacientes para fazer a aplicação de Frax lá na Escola Paulista, e uma das pacientes, justamente parente de uma das residentes, apresentava herpes ativo. Então, foi um exemplo típico de que você não deve aplicar realmente nessa situação, tá? E o erro de técnica, então, sim, leva a queimadura, sem dúvida, e pode levar a lesões de órgãos adjacentes. É muito importante ter isso em mente. Próximo. Para concluir, então, para que a gente possa discutir um pouco o assunto, as energias em uroginecologia são tecnologias em desenvolvimento. Infelizmente, está muito mais rápido nas clínicas do que nos estudos científicos corretos, mas é o que acontece. Existe uma observação da melhora clínica na SGUM e na incontinência urinária, já existem resultados consistentes em trabalhos sérios na literatura, mas a gente aguarda novos pronunciamentos mais favoráveis das sociedades médicas, o que ainda eu acho que não está próximo de acontecer. E é muito importante, é fundamental orientar a paciente de forma adequada. É justo e necessário a paciente estar ciente de que o laser ainda é uma terapia em avaliação. Era isso que eu queria falar para vocês. Estou aqui aberta a comentários. Obrigada.
Cássia, obrigada por ter passado os slides. Imagina. Obrigada, Suzana. Acho que foi uma aula excelente, foi bem completa. E eu queria fazer alguns comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, por favor, tá, pessoal? Primeira coisa que eu queria perguntar, Suzana, é assim, na incontinência urinária, a gente sabe que a gente precisa melhorar o suporte da uretra, né? Teve um problema aí no suporte uretral. Os alunos sabem aqui que são os ligamentos, né, que acabam tendo uma perda de suporte. E aí a gente acredita que tenha que ter uma profundidade, né, do laser, seja o laser, a radiofrequência. E você mostrou que na verdade não tem, né, que o HIFU talvez tivesse. A que você associa, então, essa melhora na incontinência urinária nessas pacientes? Pois é. Na verdade, a gente vai ter que voltar para aquela história de sistema de sustentação e suspensão, talvez que a gente aprende com o útero, né? E pensar um pouco na teoria integral. Então, entender que bexiga e uretra não são apenas os ligamentos. Os ligamentos têm, sem dúvida nenhuma, importância grande, mas não são únicos. Na verdade, se a gente tem uma parede vaginal de boa qualidade, com fibras colágenas, uma boa vascularização, possivelmente é isso que explica. Eu fui muito São Tomé, na verdade, eu estou envolvida aí com estudo de energia, porque essa tua pergunta é minha lá de 5, 6 anos atrás. Mas por que melhora? É a, Quer pergu- entender? é a pergunta de 1 milhão. Com certeza, né? E aí, assim, uma coisa é certa, o efeito do calor, o efeito da ablação é muito superficial com micrômetros. Mas a gente sabe, aquela imagem do Frax, ela é muito legal, né? A gente tem algumas maneiras, mas do Frax, ela tem uma qualidade para a gente entender. A gente tem uma ação tecidual mais profunda. E provavelmente essa ação tecidual também abrange os ligamentos. A gente está tentando estudar com todas as dificuldades inerentes ao Brasil, né? Conseguir estudar alguma coisa. A gente, como instituição federal, neste momento, está sofrendo mais do que vocês. Que bom que vocês estão podendo conseguir ainda estudar mais do que a gente, mas assim, falta muitos dados ainda para a gente completar essa quebra-cabeça. E por isso, assim, a primeira coisa que a gente acabou fazendo foi para a clínica direto, né? A gente foi para. Estou cheia de paciente que tem incontinência, eu tenho a possibilidade, estou recebendo esses equipamentos, vamos já fazer na paciente. Mas as biópsias, a gente não tem tanta biópsia das com incontinência colhidas, até porque naquele momento a gente não tinha financiamento para biópsia, para fazer anátoma, avaliação do colágeno e tudo mais. Agora a gente tem muita coisa coletada justamente para a gente entender melhor e tentar explicar melhor para vocês. Mas o que eu acredito é isso, é esse efeito mais profundo, é acreditar na teoria integral. Então, se eu tenho uma parede vaginal anterior com uma função melhor, a gente tem aí essa incontinência. E você vê que passou 1 ano e meio, a incontinência volta. Então, a hora que a parede vaginal perdeu essa consistência, a incontinência volta. O seu estudo é muito interessante, né? O estudo que compara o laser, a radiofrequência microablativa e os controles, né? É bastante interessante. Na sua experiência, assim, porque você mostrou o custo de um aparelho de laser e o custo de um aparelho de radiofrequência, assim, não tem comparação, né? A radiofrequência é muito mais barata. Então teria um custo muito menor, talvez fosse mais acessível para quem compra o aparelho, para quem aluga o aparelho e para paciente que paga o custo do aparelho também, né. O que você pessoalmente gosta mais? Você gosta mais do laser ou da radiofrequência? Essa pergunta é bem capciosa, né? E a gente acaba gostando mais do que a gente tem mais facilidade de fazer, do que a gente faz no dia a dia, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o acesso da radiofrequência. O que eu posso falar? Uma vez que eu estou comprovando que os resultados são muito similares e eu tenho um aparelho mais acessível, e ainda é um aparelho multifuncional, né? Esse é um ganho perante o É. laser inquestionável. Em nenhum E tem momento. essa coisa também de você ver a aplicação, né, isso é legal de ver, né, assim, de você Sim. visualizar a parede, né. Em nenhum momento eu falo que o laser é ruim, o laser não é nada ruim, o laser é excelente, mas ele tem uma logística mais complicada. Então, pelo custo, pouquíssimas clínicas, pouquíssimos ginecologistas podem ter o laser todos os dias no seu consultório.
Então, muito provavelmente, ele vai fazer um aluguel, né? É o mais comum de ser feito. E aí começa o primeiro grande problema, né? Tá, vou fazer um aluguel, então naquele dia eu tenho que ter um número X de pacientes para pagar o aluguel e ainda render um pouquinho. Mas paciente falta, isso tem acontecido, né? Muito, né? Então, muitas vezes a renda lá do ginecologista já se foi. Mas pior, supondo que todas vão, muitas vezes não se tem tempo hábil para você ter o número de ponteiras autoclavadas. E esse é um problema seríssimo quando você vai em clínicas onde não se autoclava o material, onde se coloca no líquido, que é só para tirar excesso de proteína e resquícios biológicos, e que se considera que está esterilizado. Gente, imagina o risco de você estar passando herpes, HPV e toda a flora vaginal alterada de uma paciente para outra. E você ainda vai aplicar energia, ou seja, você vai colocar esses bichos mais profundos. Você colocou HPV mais profundo, você só facilitou a vida dele, né? Com certeza. Então, assim, esse é um problema seríssimo. Então, assim, se é uma clínica que faz de forma correta e só usa material autoclavado e o laser, perfeito. Se é uma clínica que precisa lançar mão de outras formas de esterilização, já é um risco para os pacientes. Então, a gente tem um custo mais elevado e tem uma dificuldade de torná-lo prático. Então, o laser é excelente, eu falo bem do laser, o laser funciona, a gente vê as pacientes felizes. Mas a radiofrequência microabrativa que a gente tem aí acesso, e vocês também têm, tem um grau de facilidade e um grau de execução mais factível. O que a gente está querendo fazer agora aqui, a gente tem a não ablativa também. É fazer um estudo comparando com a não ablativa. Sim. Estamos aí pensando como fazer. Podemos combinar que a gente também tem físio com não ablativa lá. Então, de repente, De repente faz um multicêntrico. Sim. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma última coisa que eu queria que você desse a sua opinião. Assim, esse último estudo que você mostrou, né, de 2022, aí, essa última revisão, que os estudos randomizados mostram só 50% de melhora, foi meio um balde de água fria para nós, né? Você vê que o balde de água fria vem caindo, né? Vem caindo. A minha pergunta é, o que você acha que vai acontecer no futuro, assim? Você acha que o laser, ele vai ser esquecido ou ele vai ser incorporado como uma terapia, tanto para a síndrome genituriniária da menopausa, quanto para a incontinência urinária? Se ele não for mal utilizado, e essa é a nossa enorme preocupação, ele vai ser incorporado, porque veja quando existem estudos sérios mostrando o efeito bom dele. É que a gente não conhece, a gente não entende ainda. No momento que a gente conseguir entender exatamente como funciona a fisiopatologia, por que melhora, o que eu posso mudar, então, nas configurações, por enquanto a gente não sabe nada sobre isso. A hora que a gente conseguir esmiuçar este conhecimento, ele pode ser incorporado. E ele pode ser incorporado, associado eventualmente a futuras telas que a gente venha a ter. Ele pode ser incorporado ao uso de plaquetas, plasma rico, fugiu aí, plasma Enriquecido em plaquetas. plasma rico em plaquetas, né? Fresco, congelado, sei lá. Então, usando aí a terapia celular. A gente tem outras ideias, tem alguns produtos que a gente pode associar com a aplicação de energia, então, muito provavelmente ele vai ser incorporado. O grande problema é que a gente precisaria fazer esses estudos antes de ele estar no mercado, porque como ele já está no mercado, e se ele for mal utilizado, às vezes vem aí a FDA e coloca uma coisa mais restritiva, ou os próprios fabricantes falam, não, que nem com as telas, né? Esquece o gineco, vamos ficar na dermato, né? Então, assim, o nosso grande medo é esse, quem milita na área quer que essas energias continuem, que elas se aprimorem e que a gente tenha o conhecimento 100% do que está acontecendo no tecido biológico. Acho que era isso, Suzana. Parabéns pela aula. Obrigado aí por ter aceito participar aqui da nossa reunião do departamento. Com certeza, assim, foi muito, muito bom, foi muito enriquecedor. Eu gostei muito da sua apresentação. Tenho certeza que foi bom para todos que assistiram também. A Márcia vai passar, a Cristina Laguna está te parabenizando, dizendo que Obrigada. sempre muito clara.
A Márcia vai colocar aqui o folder da próxima semana. Queria convidar todos para a reunião da próxima semana. A reunião vai ser sobre raciocínio moral na prática clínica, com o Dr. Diego Lima Ribeiro, que é aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é membro do Conselho de Ética e Bioética da faculdade e vai ser moderado pela professora Fernanda Surita. Então, todos estão convidados para a reunião da próxima semana, e agradeço mais uma vez, Suzana, pela sua presença. Cássia, eu que agradeço, foi uma honra participar com vocês. A Cris está no 3º dia seguido, né, de atividades. Isso mesmo, né? Obrigada, Cássia. O Luiz, não sei se ele acabou saindo ou não. O Luiz teve que pegar o voo. Então tá bom. Tá bom, então bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou para o Congresso de Ginecologia Regenerativa, que é amanhã e sábado. Vamos ver o que tem aí de internacional que a gente possa aproveitar de útil. Então, depois eu trago essas novidades para vocês. Você vem de novo. Com certeza. Beijo, tchau. Um beijo para você. Tchau, tchau. Muito obrigada.